a escola antropológica, a escola mística, a escola oculta e a escola científica. O que nós vamos tratar aqui, ele é sobre o viés da escola antropológica. Isso posto, vamos dar início à primeira parte. Essa imagem, ela é a imagem que ilustra um livro chamado O Marinheiro, de Fernando Pessoa. Esse livro, ele trata de um velório que está ocorrendo, onde 3 irmãs estão velando uma 4ª irmã. Essas 3 irmãs, ela tem uma que é muito jovem, ela está aprendendo com a vida. Ela tem uma outra, que ela já está na fase adulta, então ela consegue compartilhar seus conhecimentos. E tem uma irmã que ela é anciã. Essa anciã, ela tem mais mestrias na vida. Ao decorrer do que vai sendo tratado durante o livro dele, vai se compreendendo que aquela que está aprendendo a vida, ela começa a jogar objetos que ela não quer mais naquele caixão que ela está velando. Ela vai jogando roupas, ela vai jogando adornos, ela vai jogando joias, ela vai jogando várias coisas que não lhe cabem mais. A segunda irmã, ela além de compartilhar o ensinamento à primeira, para tentar preservar ela de tudo que está acontecendo, ela também começa a jogar objetos que ela não quer mais, coisas que ela não precisa, objetos da casa, roupas também, sapatos, coisas que não lhe pertencem mais, ela não quer mais. E a terceira irmã, mais velha, ela com a mestria, a capacidade que ela tem, ela consegue orientar as outras duas, mas também ela vive por um momento que ela está tentando tirar coisas de dentro dela. As mobílias antigas, coisas que não preservam mais na sua vida e que não representam mais nada. As 3 irmãs, elas eram enamoradas de um marinheiro. E esse luto, ao decorrer, você vai percebendo que as 3 irmãs são a mesma pessoa. E quem elas estão velando é ela mesma, tentando tirar a mágoa, a raiva, o rancor, as coisas que não precisa mais, as mazelas das suas vidas. Essas 3 irmãs, elas retratam muito bem essa peça. Ele é um livro que, ele, na verdade, é uma peça de teatro. Elas retratam muito bem nós mesmos, as nossas vicissitudes. Porque Fernando Pessoa ele trabalha muito com a dualidade humana, as múltiplas facetas que o ser humano tem dentro dele. E a representação desse velório, na realidade, é a emancipação da própria pessoa. Ela buscar a aceitação e a pavimentação dentro dela, no estágio que ela está na vida. Ora ela pode ser uma criança, ora ela é um jovem, ora ela é um ancião. Esses estágios da vida fazem a gente alicerçar quem nós devemos ser dentro de nós mesmos. Porque na realidade, quando se fala de paternidade, quando se fala da legitimidade do filho, o primeiro filho que nós temos que conceber e que nós temos que criar é o filho que habita em nós. Essa criança que está em nós. Porque essa criança que está em nós, ora a gente é muito infante, ora a gente é jovem e ora a gente é ancião. A partir do momento que a gente admite as nossas limitações, as nossas imperfeições, é muito mais fácil lidar com outro ser que se apresenta em nós, para nós tutelarmos, para nós criarmos, para nós orientarmos, para nós darmos guarida. Mas a primeira criança que a gente tem que trazer tutela é essa criança que está em nós. Porque é essa criança que ela representa durante toda a existência que nós somos. E às vezes compreender o velório que muitas vezes nós temos que fazer na nossa vida, para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio desenvolvimento, é um mistério da vida necessário para admitir o que é criar alguém, o que é a representação de um pai, uma mãe, um tutor, um mentor, um pai socioafetivo, e as várias formas que nós vamos tratar aqui ao decorrer. Nessa mesmo livro, ele fala uma frase que é muito interessante, que ela diz assim, que os homens que pensam cansam, porque tudo muda. Os homens que passam provam, porque mudam com tudo. E eterno e belo há apenas os sonhos. A gente passou muito tempo vivendo uma cultura da ideia da família patriarcal.
a ideia de uma figura que representa algo em nós. Esse declínio já houve há muito tempo. Hoje o termo que está mais afeito ao que é uma família, a gente procura buscar essa compreensão, e eu sou dessa corrente, porque o nome da família hoje é família patchwork. É a família fragmentada, é a família que ela tem várias facetas, e que ela busca se complementar, ela busca se auxiliar, e ela busca crescer. O desenvolvimento da escuta, não com austeridade, o desenvolvimento da compreensão dos seus erros, e não apenas achar que ensina algo e é irredutível esse ensino. Essa família que traz esse diálogo com a sociedade, ela está mais atualizada. Se for pensar em termos de codificação, nós vivemos muito tempo sobre um código que ele era de 1916. Mas após 2002, se construiu uma nova forma de observar a família, uma nova forma de observar as pessoas e as suas relações interpessoais, onde a igualdade, ela dá lugar à ideia da supremacia de um dos gêneros. A igualdade entre ambos faz o crescimento e a evolução. Isso às vezes ele parece uma palavra não muito palatável, mas essa é a realidade que nós estamos inseridos. Existe uma frase que ela conceitua desde a filosofia até a maçonaria, que ela tem a ver com o que nós estamos tratando. A filosofia é a aprendizagem do pensamento para tentar explicar o mundo. E a maçonaria é a busca da identidade para se entender melhor o mundo e transformá-lo para melhor conhecer a si, conhecendo assim o universo. Eu procurei ilustrar algumas questões familiares com essa imagem. Essa imagem é uma imagem simbólica, ela é chamada de Pai Tempo. O Pai Tempo. O Pai Tempo ele tem várias simbologias, um desenho bem sutil como esse, né? Então, uma das simbologias é o livro, que aquela Virgem está segurando. Esse livro ele é chamado do livro da vida. Esse livro é onde se anota simbolicamente todas as virtudes que se foi construída durante uma vida. Todas as pessoas que para nós são notáveis e representam algo, elas são anotadas nesse livro. Todas as pessoas que têm por alguma forma virtuosismo em nós, elas estão naquele livro. Aquele ramo que ela segura, que é o ramo de acácia, a acácia ela é um símbolo de perenidade e ao mesmo tempo é um símbolo da eternidade, da imortalidade. Essa eternidade está em nós, através de nossas consciências, do que nós guardamos, de quem nos representa algo. A ampulheta, ela representa que ao longo as areias vão passar o nosso tempo. Porque a vida, um dia ela vai se encerrar. Aquela coluna inacabada, ela representa uma consciência que às vezes nós não temos, que sempre a nossa obra será inacabada. Nós nunca concluiremos nossa obra. Isso é uma consciência necessária, porque quando acontece a partida de alguém, ele às vezes causa espanto, causa várias emoções, e essas emoções na realidade é a construção que essa pessoa fez. Então, para mais do que a saudade, a gente deve ressignificar a lembrança, para lembrar desse livro, o que ela representou, o que ela traçou em nós, o que ela determinou na nossa existência. Aquele jarro ali, que é uma urna, ele representa as cinzas, mas na realidade ele representa tudo que se guardou de alguém, tudo que representou alguém. Assim como a foice, que ela é um símbolo que ceifa e corta e encerra ciclos e faz o que a gente chama de colheita divina, ela também finaliza um estágio. E o Pai Tempo atrás, ele na realidade ele não aparece, porque essa imagem, eu procurei trazer uma imagem mais sutil, um pouco mais pesada que isso, mas na realidade a mão dele, ele está tentando desfazer os cachos dela. E representa o seguinte, que a perseverança, a paciência, a humildade e a coragem faz a gente vencer qualquer coisa. Então, a significação da representação de nossas lembranças, através de nossos pais, as pessoas que representavam algo em alguém, a gente deve lembrar sempre dessa ideia do Pai Tempo, onde tudo está representado, desde o nascimento até a finalização de um estágio, até um até logo breve,
para um outro plano de conhecimento, de acordo com a crença, de acordo com a compreensão de cada um. Porque na realidade, a vida, ela sempre está habitada em nós. A vida, ela está em nossa consciência. A vida de quem já foi, a vida de quem está, ela vai ser sempre guardada em nossa consciência. Porque na verdade, a ideia do Pai Tempo é que nós somos formados pelo relacionamento que a vida nos permite, pela forma consciente que a gente se trata, que a gente busca fazer o melhor de si em cada fase da nossa vida, a forma que a gente dá o significado aos nossos, a forma que a gente aprendeu as lições daquele livro que nos foi ensinado e a forma que a gente conseguiu transmitir, tanto pela verbalização, tanto pelos gestos, pelos atos, pelo exemplo. A perpetuação é isso. É a gente conseguir levar à frente, através, seja dos laços sanguíneos, seja dos laços, por exemplo, na maçonaria, nós temos uma união de laços, que é como se fosse um simbolismo de um sangue, mas um sangue por escolha. Por isso nós somos irmãos. As mulheres são nossas cunhadas, os filhos e filhas são nossos sobrinhos. Isso é uma família que nós chamamos de uma família consagrada, os preceitos maçons. Com respeito a todas as denominações, nós chamamos Deus de grande arquiteto do universo. Isso é o respeito. Independente do formato, de visão religiosa, a ideia de um pai e de uma mãe como genitor forma-se uma trindade divina com uma criança. Mas só que o laço de afeto, ele às vezes é muito maior do que o sangue. O laço que une alguém não está ligado à questão consanguínea. A ideia socioafetiva, a ideia do amor, a ideia do convívio. Às vezes a representação em nós está no avô, que teve que retomar um ciclo de vida. Criou o pai, mas criou o neto, criou o sobrinho, está criando um amigo, um vizinho. Às vezes está em nós mesmos. Mas existe aquela hora que o Pai Tempo leva o que é nosso. E existe uma frase que diz assim: se o meu filho não nasceu, eu ainda sou filho. Só que nesse momento a gente é chamado a ser o pai. Ao pai daquela criança. A emancipação e o crescimento que tem que ter. Porque muitas vezes nesta hora você se vê chamado a uma missão de sustentar como pai a sua própria mãe, como pai os seus irmãos. E às vezes esses irmãos são os mais velhos, mas eles não estão naquele momento da vida de ancião, como as 3 irmãs, que você já está pronto para aquilo, mas às vezes se subestima que não está pronto. Então a vida, na ideia da perenidade, que representa a ideia da caça e todos os símbolos que nós conversamos aqui, ela é a consciência plena, que nós só podemos nos perpetuar pelo que deixamos de legado, pelo que deixamos construído. E essa construção não é material. Essa construção está mais no nível moral, no nível de pensamento, no nível da boa atitude, no nível de uma atitude direcionada com amor. Porque há várias virtudes humanas, mas a virtude divina é o amor. E servir é a melhor forma de amar. Muitos que estão aqui sabem que para chegar até aqui, o amor foi necessário, de várias formas. E talvez não da forma convencional que a gente se imaginava, uma ideia de uma família matrimonializada, institucionalizada, patriarcada. A gente não pode esquecer que nós vivemos uma sociedade plural, multicultural, facetada e miscigenada. Isso é o que nós somos, uma raça mestiça. E numa raça mestiça, o exemplo institucionalizado de algo, muitas vezes, não é o que a gente imagina. Há tantas famílias que nós temos, às vezes, 2 mães, às vezes 2 pais, às vezes tem um tio que representa aquilo. Em psicanálise a gente usa um termo que é quem representa o falo. E o falo não é o órgão, mas sim aquela pessoa que sem a aprovação dela parece que nada está certo. Sem a legitimação de quando você vai fazer algo, parece que nada é concreto. Aquela pessoa que representa. E essa representação, ela não tem nada de inconformidade
com o modelo que se pensava adotar. Ela é a realidade. E é essa realidade que a gente tem que buscar em nossas vidas. É essa realidade que o dia de hoje representa. Porque uma mãe, muitas vezes, é o pai e a mãe. Um tio é o pai, a mãe e ainda o tio. E um amigo, muitas vezes, ocupa esse papel. Então, muitas vezes na vida, a gente tem que entender que a realidade, ela é superior à forma. Ela é material. E a paternidade, de fato, é justamente o que representa. Muitas vezes uma pessoa não tem um filho, mas tem uma pessoa que ele tutela direta e indiretamente, seja por um conselho, seja pela forma de pensar, de agir, o bom exemplo que dá, a algum lugar que leva. Sempre nós estamos em constante mudança nesse sentido, ora como pai, ora como filho, ora como um amigo. E essa relação que nos une, esse laço afetivo, ele é superior ao laço sanguíneo. Isso é muito importante. A gente olhar para o lado e pensar qual é a participação da ideia paternal, seja ela uma mãe representando isso, seja ela um tio, um amigo. Qual que é essa representação necessária? Porque se essa representação ela não houver, ela acaba gerando uma frustração. Então hoje é o dia. Hoje é o dia de celebrarmos essa união. E como é uma celebração, eu não posso deixar de agradecer, afinal, está minha mãe hoje presente, meu pai já está na história do Pai Tempo, mas minha mãe está aqui, e agradeço por ter me trazido a esta terra. Mas também não posso agradecer de quem me permitiu entender esses conceitos e também está aprendendo ao longo do tempo, porque eu conheço várias coisas na vida, mas uma delas que eu tenho certeza é que a gente sempre irá aprender. Todo dia nós aprendemos um pouco. Mas quem me permitiu poder dizer que sou pai é minha querida mulher, a Ana, e a ela e a todas e todos eu dedico um pequeno poema. Amo-te tanto, meu amor, não conte ao humano coração como és verdade. Amo-te como amigo e como amante, uma sempre e diversa realidade. Amo-te, enfim, de um calmo amor prestante, e de te amar assim muito e a miúdos um dia. Sei que hei de morrer nos teus braços, de amar mais do que pude. Meu amor, sem você eu não sou ninguém. É isso. Eu também. Sem você também.